você não é mais uma commodity. Você conseguiu vencer a batalha antes de lutar. Você conseguiu vender a sua palestra antes de fechar a sua palestra. Você consegue entender isso? Você fechou a sua palestra antes de necessariamente ser contratado por aquele gerente de RH, aquele gerente de marketing. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do círculo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje é: nunca diga que é o melhor palestrante sem ser. Mas antes de falar sobre esse tema, que é super importante, porque descredibiliza você na hora de vender a sua palestra para uma empresa, eu quero dar uma sugestão. Eu quero dar uma sugestão para você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify ou para você que está vendo essa live gravada ou ao vivo pelo Instagram. Aqui no YouTube eu estou compartilhando slides da nossa transmissão, tá? Dessa nossa live, desse nosso podcast. Então, se você for do tipo de palestrante que gosta de fazer anotações enquanto aprende alguma coisa, se você for do tipo de palestrante que gosta de assistir, olhar as apresentações para conseguir assimilar melhor a informação, eu sugiro fortemente que você assista essa transmissão, esse nosso podcast pelo YouTube. Fechou? Então, dito isso, vamos falar aqui sobre o nosso tema de hoje. Nunca diga que é o melhor palestrante sem ser. Antes de se aprofundar e entrar nesse tema, deixa eu contextualizar ele um pouco para você, tá? Eu falo muito para vocês, para os palestrantes, sobre a necessidade de se diferenciar no mercado de palestras. É super importante se diferenciar da outra manada de palestrantes que falam sobre os mesmos temas, sobre os mesmos assuntos que você fala nas suas palestras. E uma forma que eu mostro para vocês que é super eficiente para aplicar essa diferenciação é utilizando um posicionamento único. Todo palestrante ele tem um posicionamento único, e único simplesmente porque a sua história, as suas experiências, a sua vida é diferente de cada pessoa que já passou até pelas mesmas histórias, experiências e situações que você. Porque mesmo a gente passando pelas mesmas situações, a gente visualiza aquelas mesmas situações de formas diferentes. Aqui a gente experiencializa essas mesmas situações de formas diferentes. Ou seja, quando você cria um posicionamento para vender as suas palestras baseado na sua percepção de mundo, na sua visão do mundo, em como você transforma, absorve, filtra aquelas experiências, você está falando sobre o mesmo assunto de uma forma totalmente diferente que qualquer outro palestrante que até fale sobre os mesmos temas e sobre as mesmas coisas que você. Mas você não vai poder ser comparado porque simplesmente você conseguiu se diferenciar criando um posicionamento único. E qual é o problema de quando o palestrante não cria um posicionamento único? O grande problema é que ele acaba caindo na síndrome da commodity. Basicamente, o que é uma commodity? Uma commodity é um produto de consumação básica, é um produto básico que ele tem uma baixa barreira de entrada e ele tem muito mais oferta do que procura. Eu vou te dar um exemplo de uma commodity, o arroz. O arroz é uma commodity. Basicamente, se eu quiser entrar agora no mercado de arroz, produzir arroz para vender nos mercados, eu basicamente simplesmente preciso ter condições para montar essa indústria, para fazer isso acontecer. O arroz nasce da terra, né? Então, eu simplesmente preciso ter condições, preciso ter um local disponível para fazer essa plantação, fazer todo o processo e vender o arroz. Não tem muita dificuldade para entrar nesse mercado. E, basicamente, se eu entrar nesse mercado hoje, eu vou estar concorrendo com marcas que já estão nesse mercado há muito tempo. Olha que maluco.
quando eu estou no mercado de commodity, o meu preço ele pode subir ou descer. Mas olha que interessante, recentemente o preço do arroz subiu. Não foi o preço de uma marca que subiu, o preço de todas as marcas que vendem arroz no mercado subiram. Quando os preços do commodity baixa, por exemplo, o preço do arroz, todas as marcas, e não uma marca só, tendem a baixar o preço. Olha que interessante. Transportando esse mesmo exemplo do arroz para o mercado das palestras, basicamente eu digo que a vida de todas as pessoas poderiam dar o filme, né? Se eu não me engano, tem até um ditado que diz isso. A vida de qualquer pessoa poderia dar um filme. Ou seja, se eu tenho a coragem de colocar minha cara a tapa para subir em um palco e compartilhar minhas experiências de vida, compartilhar todas as coisas que eu já vivi, todas as coisas que eu aprendi para outras pessoas que talvez ainda não tenham vivido aquilo, ou talvez não vejam aquelas situações com a mesma percepção que eu tive ao me deparar com aquelas situações, eu basicamente já me torno palestrante. Lembra de uma das características da commodity? Uma das características da commodity é ter uma baixa barreira de entrada. A mesma coisa funciona no mercado de palestras. Tem uma baixa barreira de entrada. Basicamente, eu preciso subir no palco e compartilhar o que eu quero compartilhar. Seja isso técnico ou seja isso motivacional e inspiracional. Consegue perceber? Uma outra característica, o mercado de palestras tem muito mais oferta do que procura. Então, se eu basicamente preciso subir no palco para contar minha história e eu posso ganhar dinheiro com isso, isso daí atrai muitas pessoas. E muitas pessoas entram no mercado de palestras basicamente por poder compartilhar algo que é muito forte para ela e ela acredita que vai ajudar outras pessoas, e também por conseguir faturar com isso e faturar muito alto. Vira e mexe, você vê em revistas, em jornais, os grandes cachês que palestrantes corporativos ganham no mercado de palestras. E não tenha dúvida, isso atrai muitos palestrantes. Lembra que eu disse que no mercado de arroz, nesse mercado de commodity, se eu entrar hoje, eu vou concorrer com marcas que já estão nesse mercado há muitos anos? Então, a mesma coisa funciona no mercado de palestras. Se eu quiser virar um palestrante hoje e eu começar a dar palestras, eu vou estar ali no mercado concorrendo com outros palestrantes que estão na síndrome da commodity e estão no mercado há muito tempo. Basicamente, se você for uma commodity, o que tira você da síndrome da commodity não é a sua experiência no mercado. As pessoas, os contratantes não estão ligando para a sua experiência no mercado. Não vou falar não estão ligando, porque isso faz diferença, isso traz credibilidade. Mas a credibilidade, a autoridade que basicamente que esse diferencial traz, o tempo de experiência traz, é muito baixa. Entende? E uma outra característica do mercado de commodity, que eu dei o exemplo aqui no caso do arroz, é que o produto, a commodity, é um produto de consumação básica. Palestras são produtos de consumação básica. As empresas precisam dos palestrantes. O RH precisa de palestrantes. Lembra, como eu já disse em outras lives, recursos humanos. O setor de recursos humanos precisa cuidar dos recursos humanos da empresa para que esses recursos humanos, a mão de obra daquela empresa, esteja capacitada tecnicamente, fisicamente e mentalmente para cumprir as metas da empresa. Ou seja, as empresas precisam de palestrantes. Porém, o mercado de palestras tem uma barreira baixa, uma barreira de entrada baixa, é um mercado em que tem muita concorrência, e se eu entro nesse mercado e não consigo me diferenciar, eu acabo caindo na síndrome da commodity. E aí, quando você cai na síndrome da commodity, é engraçado, porque você começa a sofrer alguns sintomas que você acaba acreditando muitas vezes que é o seu maior problema. E se você resolver esse problema, você vai começar a estourar no mercado de palestras. E acaba não sendo bem assim. Eu vou citar alguns desses sintomas que vocês acreditam serem problemas, tá? Então, um sintoma é o mercado ser prostituído.
Então, não sei se isso já passou pela sua cabeça, o mercado de palestras é muito prostituído. Eu passo um preço, se vem um outro palestrante, passa um preço 10 centavos menor que o meu, a pessoa já contrata aquele palestrante. Você percebe? A briga por preço. Se eu estou no mercado com muita concorrência, a pessoa que está comprando o produto, ela não vai ficar olhando necessariamente para a melhor qualidade daquele produto. Ela vai olhar quem oferece o produto que ela precisa com o menor preço possível. As pessoas, quando elas estão procurando por commodities, elas não prestam atenção na qualidade, elas prestam atenção no preço. E talvez essa seja uma segunda dor que você sente. Porra, a minha palestra tem uma qualidade sensacional, porque eu não consigo virar um dos maiores palestrantes do mercado. A minha palestra muitas vezes é melhor do que muitos palestrantes famosos que eu já assisti. E por que esses caras são muito contratados e eu não sou? Porque as empresas, olha o terceiro item, porque as empresas, apesar de terem dinheiro para pagar pela minha palestra, elas ainda negociam. Elas querem desconto. Os caras querem que eu pague a logística. Os caras ficam, olha mais um ponto, os caras ficam me convidando para palestrar em troca de divulgação do meu trabalho. Todos esses problemas são sintomas de palestrantes que vivem na síndrome da commodity. E quando você passa por um ou todos esses problemas, você tende a procurar formas de aliviar ou sanar esses problemas. E aí, de repente, tem algumas pessoas que procuram cursos, mentorias, outras pessoas buscam na internet informações de como diminuir a quantidade de clientes que negociam o preço dele. E aí você começa a pegar técnicas que funcionam em alguns mercados, mas não necessariamente funcionam no mercado de palestras. Você tende a pegar, a postar mais nas suas redes sociais, porque você viu que para estar no mercado hoje e para as pessoas te conhecerem, você precisa estar na internet. Então você tende a fazer posts nas suas redes sociais para poder ficar mais conhecido, para aumentar o seu raio de impacto no mercado de palestras. Só que assim como você, os outros vários concorrentes seus que também falam sobre os mesmos temas que você, que também estão ali no mercado de palestras procurando formas de se diferenciar, também encontraram essas informações na internet. Estão colocando em prática as mesmas coisas que você. Aí o mercado começa a nivelar mais uma vez, porque eu, palestrante, começo a colocar postagens nas minhas redes sociais utilizando os mesmos modelos do Canva, que muitos outros palestrantes também usam, utilizando frases de efeito do mercado, nem de palestras, mas da vida, que é clichê. Muitas outras pessoas, muitos outros palestrantes já utilizam e muitas outras pessoas passam batido ali na hora do Instagram. Posts que as pessoas não param para ler. Porque aqui no Instagram, você usa o Instagram, você sabe o que eu estou falando. A gente entra e fica aqui, ó, rolando. Tá no story? Você fica aqui, ó, batendo o dedo no story. Pô, são poucas as pessoas que você se interessam em ler o que elas estão falando. São poucas as pessoas que você se interessa em ouvir o story dela, em assistir o vídeo dela. Como você pode ser uma pessoa que o que você fala importa tanto que as pessoas param na sua postagem para ouvir o que você está falando? Definitivamente, frases clichês não vão fazer as pessoas parar para ouvir o que você tem a dizer. Definitivamente usar os mesmos posts, os mesmos modelos do Canva que vários outros concorrentes seus que falam sobre os mesmos temas, e aqui piora a situação, que falam sobre os mesmos temas que você fala, não vão fazer as pessoas pararem para ouvir o que você tem a dizer. Quando você está no mercado de commodity, você precisa se diferenciar para poder se destacar da manada e aí sim conseguir aumentar o preço da sua palestra. E aí sim conseguir fazer as pessoas verem tanto valor no que você tem a oferecer, que elas querem pagar para te ouvir. Não é você que está oferecendo a sua palestra, são as pessoas que querem pagar para ouvir o que você tem a dizer. São as pessoas que querem te levar, os gerentes de RH, os gerentes de marketing, que querem te levar, palestrante, para ir lá no evento deles, falar com a equipe deles. Os caras viram o seu vídeo, os caras viram a sua postagem, os caras leram o seu e-mail marketing. E aquela mensagem que você está mostrando, que você está falando, que você escreveu ali naquele e-mail marketing,
é tão diferente. Apesar de falar sobre a mesma coisa, apesar de resolver o mesmo problema que vários outros palestrantes se propõem a resolver, você explicou, você expôs aquele problema, você explicou aquele problema, você destrinchou aquele problema de uma forma completamente diferente de qualquer outro palestrante que já falou sobre aquilo em um vídeo, em um e-mail marketing, em uma palestra para aquela pessoa. E é exatamente por isso que essa pessoa vai dedicar mais tempo em querer conhecer quem é você. O palestrante que consegue mais tempo visual dos seus possíveis clientes são os palestrantes que potencialmente vão ser lembrados na hora que aquele possível cliente estiver cogitando contratar um palestrante. O palestrante que conseguir mais tempo visual do seu possível cliente vai ser aquele palestrante que vai ser lembrado quando aquele possível cliente estiver procurando por um palestrante. E isso é lógica. Se eu passar batido no meu e-mail marketing, se o meu cliente passar batido no meu e-mail marketing, se o meu cliente passar batido nas minhas postagens na internet, como que eu vou ser lembrado? Não tem lógica, né? Então, alguns palestrantes que estão na síndrome da commodity, eles tendem a buscar na internet, buscar em mentorias, buscar em cursos, formas de se diferenciar. Alguns acreditam que aumentar a qualidade da sua palestra vai diferenciar ele, alguns acreditam que postar mais na internet vai diferenciar ele. O grande problema é quando você busca essas informações no mainstream, ou seja, informações em lugares em que tem muitas outras pessoas buscando aquelas informações. Se você faz isso, você provavelmente vai fazer a mesma coisa que muitos outros palestrantes estão fazendo. E uma coisa que muitos outros palestrantes fazem para tentar se diferenciar no mercado de palestras, e aqui entra o nosso tema do nosso podcast Mercado de Palestras de hoje, é dizer que é o melhor palestrante do tema dele. Cara, é incrível como tem muito palestrante que faz isso, que fala: Lucas Lopes, o melhor palestrante motivacional. Lucas Lopes, contrate Lucas Lopes, o melhor palestrante de vendas. Você está em dúvida? Você duvida? Então vai lá no Google e pesquisa contratar palestrante, que você vai encontrar lá Lucas Lopes, melhor palestrante de vendas. Lucas Lopes, o melhor coach do Brasil. Lucas Lopes, o melhor palestrante motivacional. Treine sua equipe com Lucas Lopes, o melhor palestrante de atendimento. É incrível! Existem 1 milhão de melhores palestrantes motivacionais. Todo mundo é melhor palestrante motivacional. Você consegue perceber? Eu entendo. Esses palestrantes, eles acabam encontrando nessa tática, nessa ferramenta, uma forma de se diferenciar dos outros vários palestrantes do mercado. O grande problema é que tem vários outros palestrantes do mercado utilizando essa mesma ferramenta. E quando você entra, de novo não, agora uma frase que eu quero que você marque, você anote, se você estiver anotando aí as dicas, as sacadas que eu estou passando aqui nesse podcast. O mercado de palestras é um mercado que julga o livro pela capa. Para ser mais exato, o mercado corporativo de palestras é um mercado que julga o livro pela capa. É muito importante se diferenciar, como você está vendo aí no slide da nossa transmissão do YouTube. Mas, cara, não apela. Palestrante, não apele. Quando você apela, fica feio para você. Quando você apela, Vamos supor, você está apelando aqui no tema da nossa live de hoje. Apelando, falando que é o melhor palestrante motivacional. Dá para perceber. A menos que você prove, olha o meu troféu aqui, olha o meu certificado. A menos que você prove, por isso que o tema da nossa live é esse. Nunca diga que é o melhor palestrante sem ser, a menos que você prove essa informação, a sua credibilidade diminui. Quando você apela, você acaba perdendo autoridade, acaba perdendo credibilidade. E o mercado de palestras, como você está vendo aí no slide, é o mercado que julga o livro pela capa. O corporativo é um cenário de primeiras impressões. Não adianta. E eu digo isso por experiência própria, tá? Aqui, quando eu faço indicações dos meus palestrantes para os meus clientes, para o gerente de RH, para o gerente de marketing, eu percebo que muitas vezes eles não leem o perfil do palestrante que eu estou indicando para ele. O cara não lê.
O cara bate o olho na foto, se ele gostou daquele palestrante, aí sim ele lê. Se ele não gostou daquele palestrante, ele não lê. Se ele teve uma impressão mais ou menos daquele palestrante, ele vai ler ali o primeiro parágrafo, mas se ele não gostar do que ele viu no primeiro parágrafo, ele desconsidera aquele cara. Então, olha que importante. Se você, primeiro, não sabe ter um posicionamento único, você não sabe tirar fotos que vão interessar o gerente de RH. Se você não tem um posicionamento único, você não vai saber descrever o seu perfil de uma forma atraente no primeiro parágrafo para prender aquele cara no seu texto, para que aquele cara queira te conhecer melhor. Faz sentido? É necessário que você entenda que o mercado corporativo é um mercado de primeiras impressões. E se você é um palestrante commodity, você vai ser visto no mercado corporativo como palestrante mais do mesmo. Sabe quando você pensa que tá difícil entrar no mercado corporativo? Que as pessoas não leem os seus e-mails? Que quando você entra em contato, o cara fala para você, me manda uma apresentação, ele não quer falar com você por telefone. Que quando você manda o seu Media Kit, as pessoas não dão retorno. As pessoas simplesmente guardam o seu e-mail ou simplesmente deletam o seu e-mail. Por quê? Porque assim como você, palestrante, tem muitos outros palestrantes que também estão fazendo as mesmas coisas. Você é um commodity. Para não ser um commodity, você precisa se diferenciar, como a gente já vai falando aí nas nossas últimas lives. Mas, especificamente, o que eu quero dizer para você é, não diga que é o melhor palestrante sem ser o melhor palestrante. Eu quero contar para vocês quando eu percebi, porque essa ficha não caiu aqui na minha cabeça de uma hora para outra. Durante esses 4 anos aí, durante esses 4 últimos anos, agenciando o mercado de palestras, agenciando palestras, oferecendo palestrantes para empresas, sendo intermediário, ajudando empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Eu vinha me deparando sempre com palestrantes que se diziam ser os melhores palestrantes, mas em nenhum momento, antes de acontecer isso que eu vou te contar agora, a ficha tinha caído na minha cabeça de que isso poderia ser prejudicial para mim também. Cara, olha que interessante isso. Trabalhar com palestrantes que dizem ser os melhores palestrantes dentro do seu tema também era prejudicial para mim como agência. Não só prejudicial para o palestrante, mas também prejudicial para mim como agência. Para contextualizar, assim como vocês, palestrantes, eu também tenho muita concorrência. Eu também, as agências de palestrantes também estão no mercado de commodity. Olha só, por isso que eu gosto de compartilhar informações com você, porque eu vivo muitas coisas que você também vive. As agências também estão no mercado de commodity. Se eu não ofereço para o meu cliente um palestrante que desperta o interesse do meu cliente, ele vai ir atrás de um concorrente que faça isso. Porque tem muita oferta no mercado de palestras. E se eu não faço direito, o meu concorrente faz, eu perco aquela minha venda. Então, é muito interessante para mim que os palestrantes que eu vou indicar de primeira para os meus clientes sejam palestrantes que eu tenho certeza que vão chamar atenção, despertar interesse e potencialmente o meu cliente vai querer fechar com ele. Porque se isso não acontece, ele fecha com concorrente, eu perco a venda. E se eu perco a venda durante muito tempo, eu não pago o boleto, minha empresa fecha, já era. Então, quando o palestrante chega para mim e fala, Lucas, você não está fechando palestras minhas? Lucas, eu não fechei nenhuma palestra com a sua agência esse ano. É lógico que não, eu não vou te indicar, você não chama atenção, você não desperta interesse. Se você não desperta interesse, meu cliente vai fechar com o concorrente. Eu não quero perder vendas. Então, a primeira vez que eu percebi que esse negócio de falar que é o melhor palestrante do mercado era prejudicial foi quando eu fui prejudicado por causa disso. Olha essa história. Certo dia, um cliente, um gerente de RH, entrou em contato comigo para contratar um palestrante. Ele queria um palestrante de vendas para fazer uma palestra para a equipe comercial dessa empresa. Faz tanto tempo que eu nem me lembro o nome da empresa. Eu só me lembro que era uma palestra para a equipe comercial daquela empresa. E tinha um palestrante que eu já acompanhava esse cara no YouTube. De novo, o que eu falo para vocês são coisas que eu vivo. São coisas que eu percebo que palestrantes também sofrem essas mesmas dores. Então, adivinha,
como eu também estou no mercado de palestras, eu comecei nessa época também buscar na internet informações de como se diferenciar das outras agências. Então eu comecei a procurar na internet e eu encontrei um palestrante muito bom, um treinador de vendas, muito bom no YouTube. E esse cara era um cara que eu via todas as dicas dele, todos os vídeos dele no YouTube, porque aqueles vídeos dele me dava técnicas para conseguir oferecer diferentes ofertas para os meus clientes, para os gerentes de RH. E muitas vezes eu percebia que essas técnicas davam certo. Então eu gostava muito das dicas dele. E certo dia, esse cliente entrou em contato comigo procurando por um palestrante de vendas. E esse palestrante de vendas ia dar uma palestra e um possível treinamento para o time comercial dessa empresa. Eu falei, tem um cara aqui que é muito bom, as dicas dele são muito boas, inclusive eu pego várias dicas dele, eu gostaria de indicar a palestra dele para você. E ele é o melhor palestrante de vendas do Brasil. Ah, é o melhor palestrante de vendas do Brasil? Não, você não está entendendo. Ele é o melhor palestrante de vendas do Brasil. Não sou eu que estou falando isso. Ele é o melhor palestrante do Brasil. Ele é considerado o melhor palestrante de vendas do Brasil. Nossa, que legal. Manda o perfil dele para mim. Mandei o perfil dele para aquele meu cliente e 2 dias depois, por isso que está escrito aqui no slide, eu aprendi isso com o melhor palestrante de vendas. 2 dias depois, o meu cliente me ligou falando, Lucas, você tem algum certificado, alguma coisa que comprove que esse cara é o melhor palestrante de vendas? Aí eu falei, peraí que eu vou tentar providenciar isso daí. Entrei em contato com a equipe do palestrante e perguntei, tem algum certificado, alguma comprovação de que esse cara aqui é o melhor palestrante de vendas? Ah, não tem nenhum certificado. O assessor dele disse isso para mim. Não tem nenhum certificado, não tem nenhuma premiação, não tem nenhum troféu. A gente fez levantamento com os nossos clientes, com os clientes que a gente já deu palestras, e eles dizem isso para a gente. E por isso que a gente fala que esse palestrante é o melhor palestrante de vendas. Tá bom, eu entendo, é razoável essa explicação. Mas, cara, não dá para você falar que é o melhor palestrante de vendas se isso é um feedback simplesmente dos seus clientes. De novo, eu não tenho dúvida de que a sua palestra é incrível, palestrante, de que a sua palestra é sensacional. Mas, cara, você precisa provar que a sua palestra é sensacional antes mesmo de conversar com o gerente de RH, antes de conversar com o gerente de marketing. Muitas vezes você precisa comprovar isso daí. E essa comprovação eu vou passar aqui para você no nosso podcast de hoje, algumas formas de fazer isso acontecer. Mas definitivamente falar que é o melhor palestrante motivacional de vendas, trabalho em equipe, sei lá, de inteligência emocional, seja lá qual tema você fala, sendo que você não tem nada que comprove isso, não funciona, não dá certo, sua credibilidade diminui. Aquela palestra, esse palestrante de vendas não fechou, o cliente não entrou mais em contato comigo, não fechou a palestra comigo, ele tinha um evento marcado, o evento já ia acontecer, então provavelmente eles contrataram um palestrante, mas contrataram com outra pessoa, contrataram com outra agência, direto com o palestrante, mas não foi comigo. Olha só, fui prejudicado, porque eu falei que o palestrante era o melhor palestrante de vendas, sem ter provas disso. Então, eu não falo mais isso, te sugiro que não diga que você é o melhor palestrante, seja lá qual for o tema que você fala, sem ser o melhor palestrante, porque eu vivi isso, eu sei que isso não dá certo. Mercado de palestras é um mercado de aparências, é um mercado que julga o livro pela capa, e é por isso que você precisa aumentar a sua percepção de valor, para aí sim começar a despertar interesse desses caras que julgam o livro pela capa. Então, o mercado de palestras julgar o livro pela capa não precisa ser um problema. Pode ser uma vantagem para você. Enquanto tem muitos palestrantes, de repente, falando que são os melhores palestrantes de venda, você produz uma capa ótima. Você produz uma capa ótima para poder se aproximar do gerente de RH, se aproximar dos gerentes de marketing. Como fazer isso? Uma dica que eu vou te dar é o seguinte. Antes disso, deixa eu só passar a frase que eu coloquei aqui no slide. Quando não há argumentos para se diferenciar, você acaba falando qualquer coisa para tentar se diferenciar. E quando você tenta falar qualquer coisa, quando você tenta aplicar qualquer ferramenta que você viu na internet, você acaba fazendo, na maioria das vezes, o que tem muita gente fazendo, porque tem muita gente também procurando formas de se diferenciar na internet.
Faz sentido, gente? Se tiver fazendo sentido, deixa aí o seu like no vídeo do YouTube, dá um coraçãozinho aí no IGTV, na transmissão do Instagram, para eu saber se vocês estão curtindo. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, porque a Nath sempre está esperta aqui, vendo quem deixa as perguntas, para a gente poder responder aqui, né? Então, se tiver alguma pergunta, de repente a Nath vai jogar aqui para mim, eu vou responder. Então, se tiverem curtindo, vai deixar o coraçãozinho, deixa um comentário aí para eu saber. Vamos lá, mas Lucas, eu não posso ser um palestrante que fico falando que eu sou o melhor palestrante do meu tema, mesmo eu sabendo que eu sou. O que eu posso fazer? É necessário que você ganhe pontos com seu cliente ao longo da sua jornada, ao longo do contato que você vai tendo com aquele palestrante, com aquele cliente. Então, palestrante, não acredite que você vai entrar em contato com o cara e já vai fechar a palestra. A palestra acontece por causa de um relacionamento que aquele cliente, que aquele gerente de RH, aquele gerente de marketing acaba tendo com você. É necessário que você vá ganhando pontos com esse cliente até que ele contrate a sua palestra. Você vai ganhando pontos se relacionando com ele. Você vai ganhando pontos por meio de uma apresentação. E aqui entra as 3 dicas que eu quero dar para você de como acumular pontos com seus prospectos. Todo palestrante tem uma lista ali de prospecção, né? Tem as empresas que você quer palestrar, tem as empresas que você deseja entrar para dar sua palestra e colocar o logo daquela empresa no seu Media Kit para brilhantar mais ainda o seu Media Kit, para elevar a sua autoridade. Não tem? Eu tenho certeza que tem. E hoje, definitivamente, se você está assistindo essa live, se você está assistindo esse podcast gravado ou ao vivo, eu não quero mais ver. Se você fazia isso, tá? Eu não quero mais ver você falando que é o melhor palestrante motivacional de vendas, trabalho em equipe, não importa o termo que você fala, se você não tiver comprovação disso, você não vai falar que é o melhor, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui 3 formas de criar um relacionamento com o seu cliente, de ganhar pontos com o seu cliente, para possivelmente ser lembrado. Lembra que eu falei que o palestrante que ele tem mais tempo visual, o palestrante que consegue captar mais tempo visual dos seus possíveis clientes, são aqueles palestrantes que potencialmente vão ser considerados na hora que aquele cliente estiver procurando por um palestrante. Então, você faz isso ganhando pontos com o seu cliente. Como você ganha pontos com o seu cliente? Vou te dar 3 dicas de como fazer isso. A primeira dica, para você que está vendo o slide, então você que está assistindo esse podcast pelo Spotify, eu fiz essa live, tá gravada, tá lá no YouTube, dá uma assistida. Você que está assistindo aqui ao vivo e tá aí no Instagram, eu estou transmitindo aqui esse nosso podcast também no YouTube com slides. E as nossas 3 dicas que eu vou passar aqui de como você ganhar pontos com o gerente de RH, com o gerente de marketing, para potencialmente para aumentar suas chances de ser considerado na hora que ele estiver procurando por um palestrante. As 3 dicas eu vou passar aqui no slide. Quem estiver assistindo aqui pelos slides vai conseguir entender melhor. Então vamos lá. A primeira dica tem muito a ver com o casamento do príncipe Harry com a Rachel do Suits. Não sei o nome dela e nem quero saber o nome dela. Para mim, ela é a Rachel do Suits, do seriado Suits, tá? E eu nem sabia, eu descobri esses dias que a Rachel do seriado Suits, de advogados, foi a noiva a esposa do príncipe Harry. Mas não sei se vocês se lembram, o príncipe Harry se casou recentemente, né? Não sei, na verdade eu não sei. Não sei se foi ele ou se foi o irmão dele que se casou recentemente, mas se aplica para qualquer um desses 2 casos. Um casamento real, um casamento que parou o mundo inteiro. Muitas mulheres assistiram esse casamento e choraram. E eu estou falando isso porque eu vi várias matérias aí saindo no Globo.com, saindo na internet, de mulheres se emocionando vendo aquele casamento deslumbrante do príncipe. A imprensa parou para transmitir aquele casamento. Os sites só falavam nisso. Mas antes disso tudo acontecer, com certeza, assim como com você, assim como o seu processo de aprofundamento de relacionamento com o seu esposo, com a sua, eu ia falar esposa, com a sua
Com a sua mulher, vai. Eu acabo mexendo nas palavras, depois eu esqueço o jeito certo de falar a palavra. Mas com o seu esposo, com a sua mulher, você teve um processo de relacionamento com ela, né? Assim como aconteceu com o príncipe Harry, com a Rachel dos Suits. Eles se conheceram, eles criaram um primeiro encontro, teve um segundo encontro, teve um terceiro encontro. As pessoas não casam de uma hora para outra. A mesma coisa acontece no mercado de palestras. Caraca, palestrante, você não vai ser contratado a primeira vez que mandar o seu Media Kit para um possível cliente. Não adianta ficar mandando e-mail se apresentando, não adianta ficar mandando Media Kit, porque vários outros palestrantes fazem isso. Todos os palestrantes que estão na síndrome da commodity fazem isso. Se você faz isso, você é apenas mais um palestrante commodity do mercado de palestras. Como não ser um palestrante commodity que fica mandando media kit, fica mandando e-mail, achando que o cara vai casar com você no primeiro encontro? E isso não vai acontecer. Você precisa criar encontros com seu cliente, assim como acontece no relacionamento, assim como com certeza aconteceu entre você e o seu marido, entre você e a sua mulher, entre você e seu namorado, entre você e a sua namorada. Com certeza vocês passaram por etapas e é necessário que você também, palestrante, crie etapas de relacionamento com seu cliente. Crie etapas para que o seu cliente te conheça. Etapas em que você vai mostrar em cada etapa como você é único e diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. É necessário que você crie a jornada do amor com seu cliente, com o gerente de marketing, com o gerente de RH. Segunda dica, eu adoro essa série. Eu gosto de assistir séries e eu não gosto de assistir série que é boba, sabe? Que não agrega em nada. Eu gosto de assistir seriados que vão agregar para, sei lá, para de repente trazer alguma dica para vocês aqui em um vídeo, em um podcast, para eu fazer alguma postagem que vão agregar em mim como ser humano. E essa série aqui, How to Get Away with a Murder, essa, eu não sei se eu falei errado, se meu inglês está afiado, mas gastei meu inglês aqui. Eu não sei se esse seriado, se você já assistiu esse seriado, mas eu adorei esse seriado. E esse é um tipo de seriado, se você nunca assistiu, que ele consegue prender a gente. Se você está aí no Instagram e não sabe do que eu estou falando de seriado, dá um pulo aqui na transmissão do YouTube, fica a dica palestrante ao nome do nosso canal, link está lá na bio para você acessar mais rápido, que eu estou passando slides e eu estou mostrando aqui 3 dicas de como acumular ponto com seus possíveis clientes, com os possíveis prospectos que vão contratar a sua palestra, em vez de simplesmente ser mais um palestrante commodity que fica mandando e-mail, fica mandando media kit, achando que o cara vai te contratar de cara. Ninguém vai te contratar de cara. As empresas não pagam milhares de reais em palestrantes que elas nem conhecem, que elas não confiam. É necessário que, primeira dica, como eu passei aqui no slide, você crie uma jornada em que aquele cliente vai te conhecer, vai entender porque você é único e diferente de qualquer outro palestrante. Eu chamei de a jornada do amor. E a segunda dica, que é a dica que eu estou falando aqui, colha provas. E provas tem tudo a ver com essa série. How to Get Away with a Murder. Essa série aqui, esses caras, eles escapam de assassinatos, eles escapam da prisão e eles colocam pessoas na prisão utilizando provas. Em qualquer série de policial, investigação, de advogados que você assistir, eu adoro séries policiais, adoro séries de advogados, você vai perceber como as provas são importantíssimas. Porque é a prova que vai mostrar que você é inocente ou culpado. Da mesma forma, funciona no mercado de palestras. É a prova que vai mostrar que você é bom ou não. Não é você, palestrante, que precisa ficar falando se você é bom, que precisa ficar falando que você é o melhor. Quem tem que falar isso é o seu cliente. Colha provas de que a sua palestra é sensacional. Colha depoimentos em vídeos. Esquece, para você que é um palestrante antigo, esquece esse negócio de carta de recomendação. Ninguém lê carta de recomendação hoje em dia. As pessoas assistem vídeos.
Você precisa colher depoimentos em vídeos de que a sua palestra é a melhor palestra. E tem várias técnicas para você colher depoimentos em vídeos. A gente pode fazer uma live, um podcast só falando sobre isso. Se isso te interessar, deixa um comentário aqui, avisa para eu saber se esse é um assunto que te interessa, que aí eu faço uma live só falando como você capta depoimentos dos seus clientes. Depoimentos que vão te ajudar a fechar outras palestras. Porque durante a sua jornada do amor, lembra da primeira dica? Durante a jornada em que o cliente está te conhecendo, ele vai caindo em pontos de contato seu, e um desses pontos pode ser o seu site, que tem vários vídeos de clientes falando como a sua palestra é boa, como você é diferente de qualquer outro palestrante motivacional, de vendas, de inteligência emocional. E esses vídeos, lembra do tempo visual que aquele cara está dedicando para você? Esse vídeo vai começar a tirar você aqui da caixinha mental do gerente de RH, da caixinha mental do palestrante commodity, e começar a colocar você na caixinha mental do cara que ele vai cogitar, do palestrante que ele vai cogitar contratar quando ele estiver precisando de um palestrante. Porque a sua autoridade está aumentando cada vez mais. Porque a cada encontro que você tem com o seu cliente para depois entrar num possível casamento, que é o fechamento da sua palestra, você vai convencendo ele cada vez mais de que você é o cara certo. Olha que interessante. Então, como eu vejo aí no How to Get Away with a Murder, provas são essenciais e é necessário que você utilize provas por meio de vídeos, de depoimentos, para conseguir convencer o cliente cada vez mais de que você é o cara certo. De novo, o cara não vai te contratar de primeira, você não vai mandar seu e-mail, seu Media Kit, e o cara vai falar, era isso que eu estava procurando, eu quero te contratar, quanto custa a sua palestra? 10 pau? Assina o contrato, vem aqui fazer a palestra. Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, me manda um comentário aí e fala, ô Lucas, mentiroso, isso já aconteceu comigo, porque eu duvido, isso daí é loucura. Para mim, vivendo, falando com palestrantes, falando com agências de palestrantes, que eu também converso com esses caras, falando com gerente de marketing, gerente de RH, todos os dias, eu nunca vi isso acontecer. É necessário que você crie uma jornada, que eu chamei aqui da jornada de amor, para depois entrar em um casamento com o cliente. É preciso que você entre no primeiro encontro, no segundo, terceiro encontro, para depois pensar em namorar com aquele cara, para depois pensar em casar. Durante essa jornada, vá apresentando provas para mostrar, para que esse cara constate de que você realmente entrega valor, de que realmente vale a pena pagar para te ouvir. E a terceira dica, você achou que eu não ia trazer ele, né? É lógico que eu ia trazer ele. Harvey Specter. Nome dessa série, Suits. A Rachel, que eu falei ali, esposa do príncipe Harry, é dessa série aqui, Suits. E o Harvey Specter, essa série é top. Então, eu trouxe duas, além de passar 3 dicas de como ganhar pontos com clientes, eu trouxe dicas de 2 séries, hein? Assista essas 2 séries aqui, How to Get Away with a Murder, tem no Netflix, e Suits. E essas 2 séries são sensacionais, as 2 tem no Netflix, você precisa assistir. Traz muitas dicas de como se relacionar, negociação, assista, beleza? E o Harvey Specter dessa série Suits sempre diz o seguinte, vença suas batalhas antes de lutar. Nossa. O Harvey é top. E essa frase dele é top também. Vença suas batalhas, palestrantes, antes de lutar elas. Você não tem que... O cara ele não tem que decidir se vai fechar a palestra com você ou não quando ele tiver precisão de um palestrante. Ele tem que decidir se ele vai contratar você ou não muito antes de precisar de um palestrante. Porque durante toda a sua jornada do amor com ele, durante todos os encontros que você teve com ele, apresentando por meio do seu meio marketing porque você é diferente de qualquer outro palestrante, mostrando seu Media Kit, mostrando seu site, levando ele para suas lives nas suas redes sociais, apresentando provas, depoimentos de clientes falando que você é bom no seu site. Você vai me provando para ele que você realmente é diferente de qualquer outro palestrante. Você vai fixando cada vez mais a sua imagem, a sua autoridade na mente daquele cliente. Você vai vencendo a batalha antes mesmo de precisar concorrer com todos os outros palestrantes. Olha que lindo! Com todos os outros palestrantes que estão na síndrome da commodity. Você não é mais uma commodity. Você conseguiu vencer a batalha antes de lutar. Você conseguiu vender a sua palestra antes de fechar
a sua palestra. Você consegue entender isso? Você fechou a sua palestra antes de precisar de necessariamente ser contratado por aquele gerente de RH, aquele gerente de marketing. Então, as 3 dicas de como ganhar pontos com seu cliente, como não utilizar esse argumento manjado, sou o melhor palestrante de venda, sou o melhor palestrante motivacional, e de fato ganhar pontos para de fato ser cogitado e ser contratado por empresas, entrar no mercado corporativo, virar uma autoridade no mercado corporativo, aumentar o seu raio de impacto, porque mais empresas vão te conhecer, mais pessoas vão estar te indicando. Entrar definitivamente no cenário de palestras corporativas. As 3 dicas: implemente a jornada do amor, colha provas e vença suas batalhas antes mesmo de lutá-las. Top, né? E antes de finalizar essa live, se você me diz o seguinte: Lucas, mas cara, como que eu faço tudo isso se eu não tenho depoimentos de clientes? A gente volta para a base, a gente volta para a origem. Você precisa ter um posicionamento único e diferente de qualquer outro palestrante do mercado de palestras. Se você tiver, você vai conseguir implementar a jornada do amor. Se você tiver, uma hora ou outra, você vai fechar uma palestra. Se você fecha palestras, você tem a oportunidade de colher depoimentos. E cada vez que você vai fechando outras palestras, você vai ter cada vez mais depoimentos. Tudo que nasce grande é monstro. Não tenha medo de começar pequeno. Não tenha medo de começar da base. Construa uma base forte e o seu castelo vai ser indestrutível. Gente, palestrantes, esse foi mais um PMP, Podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos estratégias para que você entre definitivamente no cenário dos palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e foi um prazer falar com você durante esse nosso podcast de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima live daqui a 2 dias, da quarta-feira, às 8 horas. Um abraço, tchau, tchau, e até a próxima.